Esse foi um dos casos mais perturbadores e mais chocantes que veio a público nos últimos dias. Na manhã do dia 7 de outubro de 2019, com apenas 25 anos de idade, Wade Wilson ceifou a vida de duas mulheres com requinte de crueldade. E o que mais impressiona é que ele ganhou fama e admiração por milhares de pessoas no mundo inteiro. Bom, de uma maneira ou de outra você já deve ter visto ou ouvido falar neste caso, seja pela rede social ou pela TV. Mas hoje eu vou contar esse caso com todos os detalhes, baseado em depoimento de pessoas que conviveram com ele de uma maneira ou de outra. Então você não vai se arrepender de ver esse vídeo até o final. Wade Wilson nasceu na Flórida, nos Estados Unidos, filho de pais adolescentes. A mãe dele tinha 14 anos e o pai também 14. Só que quando ele nasceu, a mãe já estava com 15, mas ele foi dado para adoção, porque eles não podiam criar o bebê. Só que a família que adotou o Wade, aparentemente, segundo as pessoas ao redor deles, falavam que eles eram uma família assim bem estruturada, que deu educação, carinho, amor, tudo que uma criança precisa. Durante a adolescência, o Wade começou a apresentar alguns comportamentos estranhos. Ele era agressivo e truculento. Então ele foi levado para fazer alguns exames e foi constatado que ele tinha transtorno bipolar e esquizofrenia. Porém, ele não aceitou fazer o tratamento. A passagem da vida adolescente para a vida adulta ainda foi mais complicada. Ele começou a usar entorpecentes, teve várias passagens pela polícia por roubo, agressões, furtos, uso de drogas e invasão a domicílio. Foi nesse mesmo período que ele resolveu entrar em contato com os pais biológicos dele. Mas o verdadeiro interesse dele era tomar dinheiro emprestado. Em 2019, com apenas 25 anos, o Wade cometeu uma das suas maiores atrocidades. Do dia 6 de outubro de 2019, o Wade saiu com a sua então namorada, Mila, para um restaurante Buddha Live em Fort Myers. Mila dirigia o carro dela e, ao chegar no restaurante, deixou as chaves do carro no bolso de Wade. Lá no restaurante também estavam Christine Milton, de 35 anos, e sua amiga Stephanie. Em um dado momento em que ele fica só, ele cruza com Christine e Stephanie. Nesse momento, ele já estava acompanhado de um amigo chamado Jason, que ele conheceu lá mesmo no bar. Ele se apresentou para as meninas como JR. Stephanie falou que Christine ficou encantada por Wade. Quando o bar fechou, eles combinaram de ir para a casa desse amigo Jason. Então ele pegou a chave do carro de Mila, entregou para que o Jason pudesse dirigir até a casa dele. Chegando lá, eles não foram bem recepcionados pela mãe do rapaz, porque para ela todos eram desconhecidos. Mas, segundo Stephanie, Christine e Wade, tiveram um relacionamento sexual lá mesmo na casa de Jason. Depois de algumas horas na casa desse amigo Jason, Christine, Wade e Stephanie pegaram um Uber, largaram o carro de Mila para lá e foram para Cape Coral, para a casa de Christine. Chegando lá, Stephanie teve que ir embora e Wade ficou só com Christine. Logo que Christine adormeceu, ele foi para cima dela e a estrangulou. Depois de ceifar a vida de Christine, ele ainda tentou colocá-la dentro da mala do carro dela, só que ele não conseguiu. Então ele roubou o carro dela e saiu pelas ruas como se nada tivesse acontecido. Ainda naquela madrugada, quando ele fugia, encontrou um policial que estava fazendo rota naquela madrugada. O Wade pediu o celular do policial para dar um telefonema, mas ele achou a situação estranha e tentou abordá-lo, mas o Wade conseguiu fugir. Ele botou na cabeça que tinha que fazer mais vítimas. E aí ele encontrou
Diana Ruiz, de 43 anos, que estava indo para o trabalho naquele dia 7, às 10 horas da manhã. Ele abordou Diane com o intuito de pedir informações sobre uma escola que teria ali por perto. Ela, então, com a maior bondade, foi até o carro e ele a convenceu a entrar no carro. Quando ela viu que estava em perigo, ela tentou sair do carro. Foi aí que ele ficou violento com ela e começou a espancar até ceifar a vida dela e ainda a estrangulou. Quando o Wade foi colocar Diane Ruiz para fora do carro, ele percebeu que ela ainda estava respirando. Ele a jogou no chão e passou 10 vezes por cima dela até ela virar um espaguete, como ele mesmo falou. São palavras dele. Depois de cometer mais uma atrocidade, o Wade foi procurar Mila, aquela namorada que ele largou no bar. Mila estava no trabalho quando Wade chegou, ordenando que ela entrasse no carro. Ela não aceitou, então ele ficou furioso, começou a bater nela, a espancar, e aí uma amiga chamou a polícia. Mas essa não foi a primeira vez que Mila sofreu agressões dele. Wade havia saído da prisão há 6 dias. Ele foi preso por agredir, violentar e deixar Mila amarrada por 6 horas. E por incrível que pareça, quem pagou a fiança para ele sair da prisão foi a própria Mila. Durante a fuga, Wade invadiu uma casa para se esconder. De lá, ele ligou para o pai biológico dele pedindo ajuda. O pai dele pediu o endereço, falando que ia mandar um Uber para ele. Só que, ao invés disso, ele mandou a polícia. Quando a polícia chegou lá no local onde o Wade estava, o pai dele ainda estava com ele no telefone. O Wade falou para o pai que ia fugir. Ele falou que para ele não fugir, levantar as mãos e sair de lá. Finalmente, o Wade foi capturado pela polícia na madrugada do dia 8 de outubro. Na sala de interrogatório, ele negou todos os crimes. Reclamou do frio, xingou um dos investigadores e proferiu palavras de cunho sexual. I'm asking you about the clothes. I never said you were a liar. These are my clothes, suck my dick. Go ahead, say one more comment. You're that typical, atypical, intelligent man. Go ahead, say one more comment because you are. O Wade permaneceu preso até o julgamento. O julgamento dele foi adiado por conta do Covid-19, mas durante esse período em que ele esteve preso, ele se envolveu em alguns crimes lá mesmo dentro da prisão. Ele foi acusado de planejar uma tentativa de fuga, tráfico de drogas e de se associar a uma gangue de supremacia branca. No dia 12 de junho deste ano, o Wade foi apresentado ao júri para ser julgado e surgiu ostentando várias tatuagens de suástica que teria feito na prisão, inclusive do lado direito da cabeça e abaixo do olho direito. O julgamento durou 2 semanas. Durante todo o tempo do julgamento, ele se manteve frio e de cabeça erguida, observando a família das vítimas, sem esboçar nenhuma emoção. A defesa dele sugeriu que ele cobrisse as tatuagens ou usasse máscaras para cobri-las, mas ele não aceitou. O que ele queria mesmo era causar impacto. Durante o julgamento, várias testemunhas foram ouvidas, entre elas o pai biológico de Wade, a então namorada Mila, a amiga de Christine, o noivo de Diane Ruiz. O depoimento mais comovente foi do filho de Diane. Ele leu uma mensagem falando o quanto a mãe era importante na vida dele. Em agosto, ele voltou ao tribunal para a sentença final. Sentado, ele permaneceu estático enquanto ouvia a sentença. Wade foi condenado à pena de morte e no final ele fez esse gesto meio estranho para o júri. Wade Wilson should be sentenced to life in prison without the possibility of parole or death. We, the jury, find by a vote of 9-3
that Wade Wilson should be sentenced to death. Thank you. Then we'll be adjourned. Wade foi levado para a instituição correcional da União, localizada na vila de Hayford, no condado de Lee, na Flórida. Agora, ele se junta a outros 274 homens na ala de condenados, aguardando a serem executados. Bom, mas esse caso ainda não acabou e pode durar alguns anos, pelo menos enquanto o Wilson estiver preso, pois existe um movimento muito grande fora da prisão a favor dele. Milhares de cartas são enviadas ao Tribunal da Flórida pedindo pela vida dele. Wilson também recebe telefonemas que são gravados e monitorados pela polícia e até doações em dinheiro. E pasmem, ele zomba e insulta as mulheres que fazem as benditas doações. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e aperte o sininho de notificações para receber todos os vídeos que são postados por aqui. Trarei novidades sobre esse caso.